O oráculo de Delfos declarou: matarás o próprio pai, casarás com a própria mãe e com ela terás filhos. O destino de Édipo, rei de Tebas, foi proclamado antes mesmo de seu nascimento. E como acontece com todos os homens e mulheres, ele não conseguiu escapar daquilo que foi decretado pelos deuses. Édipo matou seu próprio pai sem saber que era seu pai, e se casou com a própria mãe sem saber que era sua mãe. Ninguém escapa do destino. Quando Édipo e o povo de Tebas ficaram sabendo da profecia e que ela havia se cumprido, não puderam suportar algo tão perturbador. O rei foi deposto e morreu no exílio, tendo até a morte a companhia de sua filha. Antígona, começa assim a sua trajetória. Ela não vai se curvar aos caprichos de um governante. Édipo partiu e morreu. Seus dois outros filhos, Polinices e Etéocles, irmãos de Antígona, disputaram o poder e chegaram a um acordo de revezamento no comando de Tebas. No entanto, Etéocles, o mais velho, que foi o primeiro a governar, não quis ceder o poder ao seu irmão mais novo ao fim do mandato. Revoltado, Polinices foi à cidade vizinha, Argos, rival da grande Tebas, reuniu um exército aliado e enfrentou o irmão visando ao trono. A força da desgraça se alastrou por toda a família e os dois irmãos morreram em combate. Creonte, tio dos filhos de Édipo, assume o poder em Tebas. Seu primeiro decreto: Etéocles será dignamente enterrado. Como herói que morreu defendendo a cidade. Polinices, o traidor, será deixado à terra, sem rituais de despedida, nem dos homens e nem dos deuses. Quem enterrar o traidor será enterrado junto dele. Antígona não ousaria quebrar a lei suprema dos deuses, deixando seu irmão partir sem rituais funerários ou ao menos um enterro digno. Assim, ousou enfrentar a lei terrena, ousou enfrentar Creonte, um homem, rei de Tebas. Decidiu, então, enterrar o irmão com todos os ritos exigidos pelos deuses. Creonte não hesitou. Antígona foi condenada à morte. Ênoco, noivo de Antígona e filho de Creonte, tentou convencer o seu pai, mas sem sucesso. Rebelde e apaixonado. Tiresias, vidente de Tebas, homem sábio, também tentou persuadir o Creonte, mas o tirano não cedeu, irredutível e petulante. Antígona não cedeu, e mesmo sabendo o destino que lhe aguardava, aceitou a morte. Obedeceu às leis divinas e aos seus princípios mais sagrados. Espalhe a notícia, espalhe a notícia, espalhe a notícia. Antígona será enterrada viva. Antígona será enterrada viva. Antígona será enterrada viva. Espalhe a notícia! Antígona será enterrada viva.
Tebas, convoquei os anciãos e conselheiros da cidade, porque sempre foram fiéis ao trono e ao poder de Lai. Depois, mantiveram o mesmo respeito à pessoa de Édipo enquanto governante e logo demonstraram igual lealdade aos filhos do desgraçado rei. Façam com que o povo todo saiba que a cidade está de novo em paz e segurança. Os deuses novamente nos protegem depois de tantas provações. O chão de Tebas é agora duro leito de repouso daqueles que riam de nós. E ainda rirão, mas como caveiras, corpos em pleno vento, sem pátria nem tumba. Os abutres já não podem se levantar do solo, saciados que estão da carne do inimigo. Mas meu chamado aqui tem outra importância. Já é do conhecimento de todos que os dois filhos másculos de estirpe de Édipo caíram em batalha, cada um maculado pelo sangue do outro. Cabendo a mim agora sentar ao trono e assumir todos os seus poderes, como parente mais próximo dos mortos. Todos bem me conhecem, sabem da retidão e clareza com que sempre agi, mas não se conhece verdadeiramente um homem, sua alma, sentimentos, intenções, senão quando ele administra o poder e executa as leis. Prometo ouvir sempre os mais sábios, calar quando necessário, mas falar se for preciso, e jamais colocar o maior interesse do mais íntimo amigo ou mais íntimo parente acima da mais mesquinha necessidade do povo e da pátria. E com essas regras simples, farei com que essa cidade, de memória curta, não se esqueça quais foram os resultados da batalha e não confunda, mais uma vez, o suor dos que lutaram bravamente com o suor do medo, misturado com a poeira da fuga. Eis o que disponho sobre os filhos de Édipo. Etéocles, que morreu defendendo a pátria, deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão, Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, Polinices, que voltou do exílio, jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera, e conduziu seu próprio povo à escravidão, esse deverá ficar como os que lutavam ao seu lado, cara ao sol, sem sepultura, ninguém poderá enterrá-lo, velar o corpo, chorar por ele, ou prestar, enfim, qualquer atenção póstuma, que fique exposto à voracidade dos cães e abutres, se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça odienta. O intuito de minha decisão é que, mesmo depois de mortos, não devemos tratar heróis infames de maneira idêntica. Nunca! Enquanto eu for rei, Tebas dará igual tratamento ao traidor e ao justo. A tua lei
acredito que tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses. Essas não são leis de hoje, nem de ontem, são de todos os tempos. Ninguém sabe quando apareceram. Eu não iria arriscar o castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Eu sei que eu vou morrer, não vou, mesmo sem teu decreto. Se a morte vier antes do tempo, aceito isso como uma vantagem. Quando se vive como eu, em meio a tantas adversidades, a morte prematura é um grande prêmio. Morrer mais cedo não é uma amargura. A amargura seria deixar abandonado o corpo de um irmão. E se disseres que ajo como louca, eu te respondo. Só sou louca em razão de um louco. Mas aí vem Emo, teu filho mais novo. Olha que expressão sombria. É evidente que já sabe o destino de Antígona. Antígona, que é o destino dele. Quando eu quiser adivinhos, mando chamar Tiresias. Por enquanto, prefiro enfrentar o imediato. O que fazes aqui, quando te necessitam na frente de combate? Entreguei o comando a Megaeu. Meu irmão é mais velho e mais experiente. O comando eu entreguei a ti. O que quer dizer esta visita inesperada? Notícias sombrias me alcançaram no meio da batalha. Por acaso vens envenenado de ódio contra mim? Ou reconheces que como chefe de Estado, agi em defesa da pátria e como pai procurei teu benefício? Estás comigo em qualquer decisão ou, como outros, procuras analisar maliciosamente cada gesto que faço? Meu pai, eu te pertenço, e tua sabedoria desde cedo traçou para mim as regras que sigo sem hesitação. Nenhum noivado poderia ser mais importante do que te conservar como meu guia. Meu coração é grato por pensares assim. Para isso temos e criamos filhos, para que honrem a nós e a nossos amigos, e aprendam a enfrentar conosco os mesmos inimigos. Renuncia, pois, a essa mulher, que na certa não saberia manter nem a ordem em seu lar, nem o calor em seu leito. Uma mulher assim só poderá encontrar companheiro ideal nas profundezas da terra. Foi a única de todos os cidadãos apanhada em aberta desobediência. Eu não poderia decepcionar um povo que fez tantos sacrifícios, e nem meus homens em armas, que deram suas vidas pela causa, permitindo que ela tratasse nossa vitória com desprezo. Não adianta ela apelar para as ligações de sangue e parentesco, pois, se não consigo governar minha própria casa, como poderei manter minha autoridade na área mais ampla do Estado? Só sabe comandar quem comanda até o mais ínfimo detalhe. Só sabe comandar quem desde cedo aprende a obedecer. A pior peste que pode atacar uma cidade é a anarquia. Não estou disposto a deixar a indisciplina corroer o meu governo, comandado por uma mulher. Se temos que cair do poder, que isso aconteça diante de outro homem. Para nós, se a idade não diminuiu nossa percepção, suas palavras são plenas de sabedoria. Pai, a maior virtude do homem é o raciocínio. Eu não tenho a capacidade, e muito menos a audácia, para duvidar da sensatez do que disseste. Contudo, posso admitir que haja outra opinião igualmente sensata. Espero que não te ofendas se te contar que procuro, para minha própria informação e para a tua, ouvir o que se fala contra o dono.
considero isso parte do meu ofício de soldado e parte da minha lealdade ao Pai soberano. A ti, nenhum cidadão viria dizer o que se murmura à sombra e às esquinas. Nenhuma mulher, murmuram todos, jamais mereceu menos, destino tão cruel, morte tão infamante, essa que usou tudo para não deixar o irmão ser pasto dos cães e dos abutres, merece ser coroada pelo povo, carregada em triunfo, vestida numa túnica de ouro. Esse é o murmúrio clandestino que corre por aí. Para mim, não existe nada mais precioso do que o teu bem-estar. Se te falo o que eu ouvi, é apenas para que saiba que sobre o mesmo assunto há mais de uma versão. Sábio é o que não se envergonha de aceitar uma verdade nova, e mais sábio é o que aceita sem hesitação. Quando a tempestade cai sobre a floresta, os abutres que se curvam à ventania resistem e sobrevivem, enquanto tombam gigantes inflexíveis. Domina tua cólera, cede no que é justo. Jovem que sou, sei que o que digo vale muito pouco. Acho que o ideal era todos nascermos sábios, sem precisarmos aprender nada de ninguém. Mas, como isso acontece raramente, é bom ouvir opiniões contrárias. Senhor, farias bem dando atenção às palavras do teu filho. E tu também, irmão, ganharias ouvindo teu pai, pois ambos falaram certo e com cautela. De nada vale minha experiência. Devo eu aprender com um homem dessa idade? De tudo que falei, escolhe apenas o que é sensato. Examina meus méritos, não a minha idade. De que méritos falas? O de defender desordeiros? Para os desordeiros te aconselho a morte. Os que eu vi cochichando eram homens do povo, quase todos soldados. Comentavam também que não temos reservas para perseguir o inimigo até as portas de Argos. O que se ouve reflete quase sempre o que se quer ouvir. Estás contente com as ordens de combate? Há um profundo descontentamento. Que pretendes agora? Me ensinar a governar? Te pergunto também, tenho que respeitar a resposta tão infantil? Por quê? Achas que devo governar a tua opinião alheia? Nenhum estado pertence a um homem só. A cidade então não é de quem governa. Pensando assim, serias um bom governante, mas um deserto. Veja a fúria com que defende uma mulher. Se te sentes mulher, só estou te defendendo de ti mesmo. Miserável! Combate o próprio pai. Em meu lar só tenho alimentado inimigos, que se aliam a outros inimigos em todas as esquinas da cidade. Se não consegue me afastar do trono, é só porque tenho uma ambição sem causa. Não te pedi, nem te permito que me fales como um deles. Fala como meu filho, a quem tão cedo confio em minhas tropas. Mais que como teu filho, falo pela verdade. Repito, toda a cidade aprova a ação de Antígona, mesmo os que condenam Polinices. É fraqueza fazer menos do que eu fiz. Não basta apenas destruir o traidor. É preciso que seja exposto à execração, para que fique o princípio: os que se deixam corromper são abatidos. Se a minha mão tremer, estou perdido. Se a minha voz hesitar, cairão sobre mim. E tu, que ignoras tudo, ou quase tudo, pedes-me que escute a voz do povo? Essa voz que gagueja frases sem sentido? Para fertilizar o solo, é necessária força. Não se pergunta ao solo se deseja a lâmina do arado. Uma ordem generosa produz muito mais frutos. Para os que governam, saber esquecer é salutar. Para os governados ainda mais. Por que não esqueces essa por quem tanto te expões? Largaste as tropas para interpelar-me. Defendes mais a ela que a Tebas. Defendo apenas a justiça. Confundes justiça com o desejo de levá-la para o leito. Isso é o que eu chamaria de uma grossa estupidez. Se não tivesse sido dito por meu pai. A audácia O cresce. que queres? Falar sozinho e não ouvir respostas? Fique certo porque é definitivo. Essa mulher não será tua. Pelo menos, não nesse lado da vida. A morte dela não matará só a ela. Agora é uma ameaça. Fala claro que ainda sou teu pai, mas não te compreendo. Vais pagar muito mais caro do que pensas o insulto e o desafio. Tragam aqui essa mulher nojenta para
para que morra na presença dele, sob o testemunho do olhar do noivo. Nunca! Não pense que vou ficar aqui, olhando com horror passivo a tua monstruosidade. Olha bem no meu rosto, teus olhos nunca mais me verão. Continua enquanto puderes com teus atos de demência. Sempre haverá um lacaio que se fingirá teu amigo e dirás que ninguém tem mais bom senso do que tu. Enquanto fores rei. Lembra-te, Creonte, que o jovem que saiu daqui desesperado é o teu filho mais moço. A dor que leva na alma é muito perigosa nessa idade. Que ele sofre e ameaça o que bem entender. Seu desespero não salvará da morte essa mulher. O que é que isso significa? Pretendes me assustar? Tu saberás uma e outra coisa quando decifrares os sinais da minha arte. Estava eu sentado no rochedo dos augúrios, no local onde costumam se reunir todas as aves, quando ouvi um barulho aterrador vindo do céu. Eram os pássaros que se atacavam uns aos outros em desespero. Com o bico e com as garras, rasgavam-se as carnes mutuamente. E as vozes, que em geral entendo como se fossem humanas, tinham se transformado em uma inigualável algaravia. Tomado de pavor, fiz acender logo a pira do holocausto. Mas nenhuma chama se acendeu do sacrifício. A gordura das coxas dos animais pingava sobre as brasas, produzindo borrifos violentos e uma fumaça negra. O fígado explodiu soltando fel, e os ossos descarnados apareceram mais brancos que o normal. Se eu entendo bem, é uma terrível profecia em tempos de vitória. O que te digo é que os meus ritos falharam. E foi em vão que implorei aos deuses um sinal, repetindo inutilmente a imolação. Todos sabem que és tu o culpado pela doença que ataca o nosso estado. Os oratórios dos lares e os altares dos templos foram maculados, e todos, por pássaros e cães, que devoraram pedaços da carcaça do filho de Édipo. Os deuses não estão mais aceitando as nossas orações e os nossos sacrifícios. Nenhuma ave solta um grito feliz de bom augúrio desde que provaram a gordura de um defunto. Pensa bem no que te digo, meu filho. A hora do erro chega a todo ser humano. Mas quem logo a percebe e a corrige é menos tolo, menos infeliz, tem menos culpa. Não se apunhala quem já não tem vida. Perdoa o outro, toma o cadáver. Só desejo o teu bem, e é pelo teu bem que te digo. Nada mais sábio do que aceitar o conselho quando vem em nosso benefício. Velho, você e todos os outros atiram dardos contra mim como se não houvesse outro alvo no universo. E usam sobre mim também o anátema de toda a feitiçaria. A tribo dos videntes há muito que me usa. É uma raça que não tem me poupado.
conheço bem esses teus pássaros. Eles voam ao sabor do teu interesse. E sei que se eu abrir os meus cofres, eles também voarão de acordo com a minha vontade. Vá, enche a tua bolsa com ouro das Índias, se preferes, mas nada me fará dar sepultura ao traidor. Nem que as águias de Zeus venham buscar pedaços de carniça para horrorizar o Olimpo. Pois nem um homem mortal, por mais putrefato que esteja, poderia infectar os deuses. Presta atenção, carcomido Tiresias, pois mesmo os mais espertos falham miseravelmente quando tentam atingir objetivos inóbeis com belas palavras, inspirados pelo amor ao lucro. Ai de mim, quem me dera ser um pouco mais jovem. Na idade em que tenho, já não posso ter a noção de que minha coisa assim. A idade não te livra da culpa aos que morrem roubando e amalhando como se a vida fosse eterna. Usas o teu poder contra indefesos. Ofendes porque não temos punições. O que é que eu disse que não foi verdade? Que profetizo com intuitos baixos. Todos sabem que a tribo dos videntes não resiste a um suborno. E todos sabem que a raça dos tiranos só pensa em subornar. Esqueces que fala com teu rei. Como posso esquecer? Se foi ouvindo os meus conselhos que salvaste Tebas e subiste ao trono. És um adivinho hábil e te sou grato, mas prefere sempre profetizar o mal. Se assim me calo, pois o que eu sei não te traz alegria. Fala! Lembra-te, porém, eu não negocio as minhas decisões. Pois saiba então o fato de que uma vez sabido, tu amaldiçoarás e não poderás mais esquecer. O sol não completará muitas viagens e já estarás pagando com um ser saído de suas próprias entranhas a vida que acabas de enterrar e o morto que não deixaste sepultar. Repete agora que eu só falo por dinheiro, que me vingo de ti porque não fui recompensado. Muito pouco tempo vai passar até que gemidos de homens e mulheres se façam ouvir em teu próprio palácio. Um tumulto de ódio vai se erguer contra ti, de todos os caminhos onde passarem as suas tropas, deixando mortos aos cães e abutres. Pois tu falas de omissão. No entanto, os deuses se espantam como a tua aumenta dia a dia. Tua guerra continua. Alcova nupcial, eterna prisão de pedra. Seja o que seja, lá esperam mortos sem números, para abrir seus braços de sombra a esta infeliz que desce a sepultura sem ter provado o gosto da existência. Levo comigo a esperança de ser bem recebida por ti,
saudada com alegria por ti, minha mãe. Esperada com ternura por ti, meu pai. Pois na hora de sua morte, eu não os abandonei. Os corpos de meus pais, lavei-os e vesti-os com as minhas próprias mãos. Encomendei-os aos deuses. Pratiquei sobre eles os ritos funerários. E foi por ter ousado fazer o mesmo com teu corpo em ruínas, meu irmão Polinices, que me dão a recompensa de te encontrar na morte. Contudo, os cidadãos sensatos apoiam e dão razão ao meu comportamento. Sabem que se eu fosse a mãe de um filho e o visse morto, ou se meu marido morto estivesse apodrecendo ao sol, eu não enfrentaria a fúria da lei e nem a incompreensão da maioria. Qual norma insensata, alguns vão perguntar, que preside o meu comportamento? É que, perdido um marido, não faltaria outro para me dar outro filho. Mas, com pai e mãe já nas sombras do sepulcro, a vinda de outro irmão não é mais possível. Eis aqui porque coloquei acima de tudo as honras que Polinices merecia. E por um gesto de piedade, me apontam como ímpia, porque respeito os mortos, dizem que sou sacrílega. Mas, breve o meu destino cumprido, eu saberei dos próprios deuses se errei eu ou se erraram os meus juízos. Se o erro é deles, me falta imaginação para lhes desejar o mal pior do que o que me fizeram.